Olá, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse estudo. Aqui vamos estar estudando a lição 43, Princípios de Saúde. Aqui ao meu lado, também para estar cooperando com o estudo, está a irmã Mona Lisa. Olá, prazer, seja bem-vindo. Irmã Mona Lisa, pode ler o verso áureo? Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias, capítulo 8, verso 22. Muito bonito esse texto, né? Vamos então à primeira pergunta, que diz assim: o que deve ser conservado tão fielmente? Eu vou fazer uma leitura em Provérbios 4, verso 13. Vamos ver o que diz. Retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Então aqui Salomão está mostrando a importância, né, de nós termos a instrução, dizendo para nós não largar ela, porque ela é vida para nós, né? Sim. A boa instrução, né? A Mona Lisa pode ler a nota? Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Então, aqui a gente vê, né, a importância da saúde, né, da gente estar conservando a nossa saúde em dia, né, e como o trabalho missionário está ligado, né, na parte da saúde, né? Porque fala que se você não tem uma boa saúde, você não vai conseguir cumprir com as suas obrigações também, né, espirituais. Levar a mensagem, né? Uma pessoa enferma não tem condições, né, de estar fazendo tal trabalho. Até de dar um bom exemplo, né? Vamos à segunda pergunta, que diz assim: que conhecimento deve ser base de todo esforço educativo? Como muitos agem diante dos princípios de saúde? Eu vou estar fazendo essa leitura que diz assim, está no Educação, página 196. Um conhecimento de fisiologia e higiene deve ser a base de todo esforço educativo. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Apesar de serem hoje os fatos da fisiologia tão geralmente compreendidos, há uma indiferença alarmante em relação aos seus princípios da saúde. Mesmo dentre os que conhecem esses princípios, poucos há que os ponham em prática. Segue a inclinação ou impulso tão cegamente como se a vida fosse dirigida por mero acaso em vez de o ser por leis definidas e invariáveis. No estudo da fisiologia, os alunos devem ser levados a ver o valor da energia física e como pode ela ser preservada e desenvolvida de modo a contribuir no mais alto ponto para o sucesso na grande luta da vida. As crianças devem ser ensinadas, já em pequeninas, os rudimentos de fisiologia e higiene, por meio de lições simples e fáceis. E este trabalho deve ser iniciado pela mãe em casa. Então, aqui respondendo a primeira parte, né? Então, que conhecimento deve ser a base de todo esforço educativo? Aqui fala da fisiologia, né? O funcionamento do nosso organismo, nosso corpo, e conhecimento sobre a higiene. E como muitos agem diante desses princípios de saúde? Aqui fala que com indiferença alarmante. E que eu achei interessante aqui, Mona Lisa, que fala sobre o trabalho da mãe, né? Sim. Que deve ser então iniciado em casa por meio então de lições simples e fáceis. A mãe vai estar educando esses filhos então nos rudimentos da fisiologia e da higiene. Vamos então à terceira pergunta, que diz assim: do que a juventude não se compenetra? O que as pessoas têm feito geração após geração?
Vamos ler agora em Marcos 8, 36 ao 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Então, de nada vale, né, se ele perder a salvação. Ele pode ganhar o mundo, ganhar muitas riquezas, mas se ele perder a salvação, de nada vale. Agora eu vou estar lendo Eclesiastes 5, do 13 ao 15. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Olha só aqui a instrução, então, né, irmã Mona Lisa? Uma situação complicada, né? Por fim, né? Há de perder tudo, né? Na verdade, né? Às vezes a cobiça, né, o egoísmo para ganhar muitos bens, às vezes pelo mau negócio que essa pessoa faz, é que fala que ele perde tudo, não deixa nada para o filho, e do jeito que o filho saiu do ventre da mãe, ele volta, né? Aí então, vamos à leitura da nota que a irmã Mona Lisa vai estar lendo para nós, conosco. A juventude no frescor e vigor da vida pouco se compenetra o valor de sua abundante energia, tesouro mais precioso do que o ouro, mais essencial para o progresso do que a erudição, posição social, riquezas, em quão pouca conta é ela tida, quão temerariamente é dissipada. Quantos homens, sacrificando a saúde na luta pelas riquezas ou poderio, têm quase atingido o objeto de seu desejo, apenas para cair inertes, enquanto outro, possuindo a resistência física superior, se apodera da recompensa há tanto tempo almejada. Mediante condições doentias, resultantes da negligência das leis da saúde, quantos têm sido levados a práticas ruins com o sacrifício de toda a esperança para este mundo e o próximo. Então a gente vê aqui que é uma perca muito grande, né? Tanto aqui neste mundo como na vinda futura, né? No mundo próximo, né? Que seria a vida eterna no caso aqui, né? Mas, no entanto, a pessoa acaba perdendo, né? As duas partes, né? E fala aqui que a juventude devia aproveitar, dar mais valor, né, ao frescor da juventude, a abundante energia que ela tem, né, que fala que é o tesouro mais precioso do que o ouro, mas eles muitas vezes, né, buscam outras distrações, né, estragam a saúde, né, e aqui fala também o que eles têm feito de geração após geração. O que eles fazem? Fica sacrificando a saúde na luta por riquezas ou poderio, né? Só nisso. E aí no final apenas cai inertes, o quê? Sem força, né? Sem ânimo para nada. E é o que você falou, e no fim ele perde o mais importante, né? Que é a vida eterna. A quarta pergunta diz assim: do que precisa o intelecto humano? Como o cérebro estará em condição de trabalhar plenamente? Provérbios 2, do 1 ao 8. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Isso.
Eu vou estar fazendo a leitura dessa nota, então, que diz assim: o intelecto humano precisa expandir-se e adquirir vigor, perspicácia e atividade. Deve-se obrigá-lo a fazer trabalho árduo, pois do contrário se tornará fraco e ineficiente. É necessário energia cerebral para pensar com mais afinco. Deve-se exigir do cérebro o máximo a fim de resolver e dominar problemas difíceis, senão haverá um decréscimo de vigor mental e da capacidade de pensar. A mente deve criar, trabalhar e esforçar-se a fim de dar solidez e vigor ao intelecto. E se os órgãos físicos não são mantidos nas melhores condições por meio de alimentos substanciosos e nutritivos, o cérebro não recebe a nutrição que lhe corresponde para poder trabalhar. Então, do que precisa o intelecto humano, né? Respondendo a primeira parte da nota. Ele expande mais, né? Quanto mais ele se expandir, mais ele vai se beneficiar, né, com isso. Aí ele adquire, né, vigor, perspicácia e atividade, né? E como o cérebro estará em condição de trabalhar plenamente? Quando nós exigimos mais o cérebro, né? Que fala que quanto mais nós exigimos dele, com trabalhos difíceis, né? Aí dessa forma não vai acontecer um decréscimo do vigor mental, ao contrário, vai aumentar a capacidade, quanto maior os desafios, né? E fala também da importância de alimentos substanciosos e nutritivos, né? Para corresponder, então, que vai auxiliar no cérebro, né? Uma boa alimentação, né? Uma boa mente também. Né? Isso, tá ali ligado, interligado, né? A quinta pergunta diz assim: é correta a ideia de que aqueles que abusaram de suas forças físicas e mentais devem ter completo repouso? Em quantos casos isso pode ser necessário? E como devem agir os que tiveram sua saúde mental ou física prejudicada? Eu vou ler Eclesiastes 3, do 9 ao 10. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. A Mona Lisa, então, pode ler a nota. A ideia de que aqueles que abusaram de suas forças físicas e mentais ou que arruinaram mente e corpo devem suspender todas as atividades para reaver a saúde é um grande erro. Em muitos poucos casos, o repouso absoluto por um curto período pode ser necessário, mas eles são bem raros. Na maioria dos casos, a mudança seria muito grande. Aqueles que abalaram sua saúde por intenso trabalho mental deveriam repousar a mente, mas dizer-lhes que é errado e mesmo perigoso exercitar as faculdades mentais até certo grau levá-los-ia a considerar seu caso como pior do que é. Aqueles que se têm debilitado por esforço físico devem ter menos trabalho e que esse seja leve e agradável. Privá-los, porém, de todo o trabalho e exercício seria nocivo. A inatividade é a maior maldição que lhes poderia sobrevir. Suas energias se tornam tão entorpecidas que lhes seria impossível resistir à doença e à debilidade e recobrar a saúde. Então a gente vê aqui que é algo que ela diz que não seria bom, né? Tirar toda a atividade da pessoa, né? Sim, pelo que dá a entender aqui na nota, tem que fazer, sim. Em alguns casos. Em alguns casos, né? A pessoa suspender um pouco menos de trabalho, mas assim, não um todo, né? Fala ainda se for necessário por um curto período. Isso, né? Porque isso ajuda na recuperação da pessoa também, né? Ela tá ali se exercitando, fazendo os trabalhos, né? Então, é algo que beneficia ela também. Então, não seria bom tirar de tudo, né? Isso, respondendo então a pergunta C, né?
como devem agir os que tiveram sua saúde mental ou física prejudicada. Então, dessa forma, né? Devem ter menos trabalho, que seja leve, agradável, mas não deve deixar de fazer o trabalho. E também fala, né, de exercícios. Porque fala que a inatividade, então, é a maior maldição que lhes poderia sobrevir. A sexta pergunta diz assim: de fato, o que deve ser consagrado a Deus? Qual é a função e obra do Espírito Santo? 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A nota diz assim: o intelecto deve manter-se desperto com um trabalho novo, diligente e ardoroso. Como isso deve ser feito? O poder do Espírito Santo deve purificar os pensamentos e limpar a mente de sua contaminação moral. Os hábitos corruptores não só envilecem a mente, mas degradam o intelecto. Quando os professores e os estudantes consagrarem a Deus alma, corpo e espírito e purificarem seus pensamentos pela obediência às leis de Deus, receberão continuamente nova dotação de força física e mental. Então haverá ardentes anelos de Deus e fervorosas orações para discernir com clareza. A função e obra do Espírito Santo não consiste em que o usem, como muitos supõem, mas em o Espírito Santo usar a eles, moldando, adaptando e santificando toda a faculdade. O trabalho físico associado ao esforço mental com o fim de ser útil é uma disciplina na vida prática, dulcificada continuamente pela lembrança de que está habilitando e educando a mente e o corpo para executar melhor a obra que é desígnio de Deus que os homens realizem em diversos setores. Então, aqui de que fato que deve ser consagrado a Deus? Eu entendo aqui tudo, né? A Deus nós devemos consagrar a alma, o corpo, o espírito, né? Nossos pensamentos, tudo deve ser consagrado a Deus. E a função do Espírito Santo é que fala que muitos supõem que nós usaremos o Espírito Santo, mas é Ele que nos usa, né? Ele que nos molda, que nos adapta e nos santifica, né? A toda a faculdade nossa para cumprir, então, o nosso dever. Vamos, então, à sétima pergunta, que diz assim: qual é o recado para os que receberam instrução acerca da saúde e alimentação? Os que receberam instruções sobre os males causados por alimentos carnes, chá, café e preparações alimentares ricas e não saudáveis, e que estão dispostos a fazer com Deus um concerto de sacrifício, deixarão de satisfazer seu apetite por alimentos que sabem não são sadios. Deus exige que o apetite seja purificado e que se pratique a renúncia quando se trata de coisas que não são boas. Essa obra tem que ser executada antes que seu povo possa aparecer perfeito diante dele. Então aqui a gente vê, né, as recomendações, né, que a gente recebe sobre aqueles que querem deixar, né, a alimentação carne, né, que para abandonar, né, todo esse tipo de alimento, não só a carne aqui, deixa vários alimentos aqui, como o chá, né, o café também, né, que não são saudáveis, né. Fala que eles vão estar dispostos a fazer um concerto com Deus, um concerto de sacrifício, mas eles vão deixar de satisfazer o apetite por alimentos que eles sabem que não são sadios, né. Que Deus exige, então, que o nosso apetite seja purificado.
oitava e última pergunta diz assim: qual o valor desta mensagem para aquele que a recebe de coração? O texto dessa nota é o texto que lemos no verso áureo, Jeremias 8, 22, né? Rememorando, diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então, nós vamos ver aqui na nota, né, qual que é o valor, então, da mensagem para aquele que a recebe de coração. A irmã Analisa, então, vai ler essa nota. O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação desta mensagem tem como objetivo a conversão e santificação das pessoas. Devemos sentir neste movimento o poder do Espírito de Deus. É esta uma mensagem maravilhosa e definida. Significa tudo para quem a recebe, deve ser proclamada em alta voz. Devemos ter fé verdadeira e constante em que esta mensagem há de continuar aumentando de importância até o fim do tempo. Então, tem um valor muito grande, né? Por aqueles que recebem de coração, né? E tem que ser, aqui na nota diz que a gente tem que proclamar ela em alta voz, né? Aquilo que Deus deu para nós, que nós possamos passar para os demais, né? Isso mesmo. Então, fala que essa é uma mensagem maravilhosa, que significa tudo, né? Pode falar. Né? E uma mensagem que vai aumentar, né? Que vai até o tempo, os fins dos tempos, né? Isso, bem lembrado. Então, diz que ela, no final da nota diz assim, né? Devemos ter fé verdadeira e constante em que essa mensagem é de continuar aumentando de importância até o fim do tempo. Então, a gente vê que em todo tempo é importante estar pregando, né? Sobre o regime alimentar, o melhor forma de nos alimentar, a forma de comermos alimentos sadios, como nós aprendemos ali, que vai estar fortificando tanto o nosso corpo como o nosso intelecto, né? E assim, então, chegamos ao final de mais um estudo. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vós, trazendo, então, luz, paz e entendimento. Amém. Amém.